Faltam 5 jogos. Quem vai para a Série A 2025? Faltam 5 jogos. Quem vai para a Série A 2025? Coloca a classificação da segundona para mim, por gentileza, aí na tela do canal do YouTube, porque um fenômeno aconteceu, né? O porteiro do G4 entrou na parte de classificação, na faixa de classificação, e o Goiás está fora. Porteiro do G4 entrou e o Goiás está fora. Na maior pipocada recente do futebol goiano, uma coisa lamentável. O time do Goiás, uma preguiça. Cara, que desespero do Goiás, viu? Que coisa lamentável. Me parece que tá todo mundo perdido por lá, não sabe o que fazem. E a vaca tá indo pro brejo, velho. A vaca tá atolada, com chifre atolado, né? Dificilmente o Goiás reverte essa situação. E pelo jeito o futebol goiano vai ficar de fora da Série A em 2026, lamentavelmente. Coritiba tem 57, empatou com o Atlético Paranaense. Chapecoense 54, Criciúma 54. Remo, porteiro do G4, tá no G4 e o Goiás tá fora. O Remo tem 54, mesma pontuação do Grêmio Novo Horizontino, que é quinto colocado. Sexto, o Goiás. Sétima, equipe do Atlético Paranaense com 50. Oitavo, Cuiabá com 50 pontos. Até o Atlético, todo mundo tem chance. Mas para mim, tecnicamente mesmo, mostra ali na equipe do Cuiabá com 50 pontos. Diante disso, meninos e meninas, como que fica a rodada? Né? Rodada 33 já acabou, faltam agora apenas 5 jogos para o final da competição. 5 jogos para cada equipe para a gente terminar aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem vai para a Série A? Olha os próximos jogos aí do líder Coritiba. Nossa produção fez aqui o levantamento também, que é um Coritiba ainda enfrenta. Volta Redonda fora, pega o CRB em casa, Paysandu fora, Atlético em casa, encerra com o Amazonas fora de casa. Sequência do vice-líder Chapecoense. Olha Chapecoense, Operário em casa, Remo fora, o porteiro, depois pega o América Mineiro em casa, pega o Volta Redonda fora, encerra em casa diante do Atlético. Terceiro colocado, o Criciúma. Olha a campanha do Criciúma aí na reta final. Pega o Goiás, onde o Goiás nunca venceu, né, jogando lá em Criciúma, próximo jogo. Pega a Ferroviária fora, pega o Atlético em casa, pega o Botafogo em casa, 2 jogos seguidos em casa, encerra diante do Cuiabá fora. O quarto colocado é o Remo, porteiro do G4. Pega o Cuiabá fora de casa, jogo difícil, jogo bom pro Remo perder, hein? Cuiabá e Remo, todos nós somos Cuiabá nesse jogo. Remo e Chapecoense depois em casa, confronto diretaço. Novo Horizontino e Remo. Cara, a sequência do Remo é terrível, hein? Me deu até uma aliviada aqui, nossa senhora. Depois pega o Avaí fora de casa, encerra contra o Goiás, jogando em casa. Olha a rodada aí também, os jogos do Novo Horizontino, time paulista. Pega o Botafogo em casa, pega o América Mineiro fora, pega o Remo em casa, pega o Goiás fora, encerra com o CRB em casa. E fechando os jogos do Goiás, o sexto colocado, pega o Criciúma fora, Atlético Paranaense em casa, Cuiabá fora, Novo Horizontino em casa e o Remo em Belém do Pará. Diante disso, Maestro Tim, Carlos Eduardo Pereira, quem vai para a Série A 2026? E o Goiás, hein, Tim? Que pipocada! Nesse momento, a grande tendência é que o futebol goiano fique novamente, mais um ano, fora da principal divisão do futebol do Brasil. Maestro, boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço pra você. Abraço meus amigos Danilo Dias, nosso Dedê. Aê, Dedê. Um abraço pro Matheus Carvalho, pra Giovana, pro Moisés Vinícius, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Realmente, Thiago, rapaz, é inacreditável o que o Goiás está fazendo com o seu torcedor nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas falando da rodada, falando da classificação, mais uma vez, passa a rodada e a coisa continua embolada. Você vê aí que tá muito embolado, tô com você, para mim do oitavo, que é o Cuiabá, para cima aí todos têm possibilidades, só que tem algumas situações que chamam a atenção. Primeiro, falando do Goiás, né? O Goiás tá caindo de rendimento no momento crucial da competição. Foi o time que mais liderou a competição, o Danilo trouxe ontem aqui os dados, né? O time que dessas 33 rodadas até agora ficou só 4 fora da zona de classificação para a Série A, foi o time que mais liderou a competição, só que um segundo turno terrível do Goiás, e infelizmente, Thiago, pelo que o Goiás está jogando, né? O que está deixando de jogar, o Goiás, para mim, ficou muito difícil o acesso nesse momento. Até pela sequência, eu estava analisando agora aqui a tabela, você falando aí os confrontos, para mim o Coritiba vai. Curitiba, e eu estou fazendo um recorte em 63 pontos, Thiago. Para mim, a pontuação que vai ser necessária para conseguir o acesso, talvez até menos, mas nesse momento eu faço essa matemática aí de 63 pontos. Ou seja, o Curitiba está a 2 vitórias, está com 57 pontos, está a 6 pontos de chegar a essa marca de 63, com uma sequência aí de jogos
que são bem possíveis do Curitiba conseguir não só esse acesso, mas para mim o Curitiba nesse momento favorito para ser campeão. Ontem fez um jogo quase todo com um jogador a menos e conseguiu segurar o Atlético Paranaense, então o Curitiba vai. Eu pegando a sequência da Chapecoense, a Chapecoense que hoje juntamente ali com Criciúma, Remo e Novo Horizontino tem 54 pontos, ou seja, faltam 9 pontos para a Chape chegar aos 63. Olhando a tabela da Chape, para mim ela tem condições sim de fazer esses 9 pontos. Então eu acredito que a Chape, com essa vitória que ela conseguiu ontem diante do Goiás, uma vitória importantíssima para a Chapecoense, para mim, diante dessa vitória que ela conseguiu, ela vai conseguir o acesso de volta à Série A. O Criciúma, da mesma forma, faz jogos um pouco mais pesados, mais jogos em casa, onde ele pode decidir, como na próxima rodada aí diante do Goiás. Ele tem um tabu gigantesco do Goiás nunca ter conseguido vencer o Criciúma lá, então o Criciúma é favorito para essa vitória e teria mais 4 jogos pela frente para fazer mais 6 pontos, ou seja, o Criciúma faltam 9 pontos para atingir essa meta de 63 pontos, para mim também vai. Agora, aí entra a complicação, porque o Remo tem uma tabela difícil, se bem que o Remo voltou a jogar bem, tá jogando muita bola o Remo, mas tem uma tabela complicada, você trouxe aí. O Novo Horizontino também tem uma tabela complicada, não é uma tabela tão simples assim, e faltam 9 pontos para o Novo Horizontino atingir essa marca aí de 63 pontos. O Goiás, como eu falei, ficou distante, o Goiás já é um pouco mais abaixo, precisa de pelo menos 11 pontos nos 15 possíveis, e são 5 confrontos diretos que o Goiás tem pela frente, então o Goiás deixou muito a desejar, e aí já entra o Atlético Paranaense. Aí eu vou ficar com o Atlético Paranaense pelo peso. Na próxima rodada tem um jogo teoricamente mais tranquilo, pega um time mais fácil aí na rodada, depois ele tem um confronto com o Goiás aqui, nesse confronto para mim vai decidir a vida dos dois, né, quem perder tá fora, mas eu ainda acredito na força do Atlético Paranaense nessa reta final, mesmo o Atlético Paranaense tendo perdido uma oportunidade grande ontem, que foi de vencer o seu maior rival com um jogador a mais a boa parte do jogo. Então o Atlético Paranaense para mim vai, e o Cuiabá correndo por fora. O Cuiabá é mais pela questão da pontuação um pouco mais baixa e também pelo tropeço que teve ontem, ganhando o jogo até os minutos finais ali da equipe do Botafogo fora de casa, cedeu o empate, e esse empate para mim vai custar caro para a equipe do Cuiabá. Então para mim são esses aí, Tiagão. Nesse momento, e a gente tem mudado muito aqui, né? Porque é um campeonato muito equilibrado, mas nesse momento Curitiba, Chapecoense, Criciúma e também o Atlético Paranaense. Tinha razão, time fraco, horroroso do Goiás. Severiano, time fraco, todas as equipes que estão nessa Série B, com exceção ali talvez do Atlético Paranaense, tenham. É a pior Série B tecnicamente da história. O time do Remo que está no G4, como usaço. Time do Cuiabá, como usaço. Né? O time do Coritiba, como usaço. Outro time que está no G4 também, Criciúma, como usaço. O Nicolas Lé titular, um jogador importante. Então, assim, cara, é uma Série B fraca tecnicamente. E por isso a minha revolta com o Goiás. Time omisso, time entregue. Ontem a Chapecoense começou a partida, daqui a pouco no bloco do Goiás a gente fala mais, parecendo que ela estava na final de Copa do Mundo para ela. E o Goiás jogando como se estivesse disputando um jogo da primeira fase da Copa Flávios. Ridículo. Ridículo. Esse Rato é ridículo como jogador com a camisa do Goiás. Esse Moraes Júnior é um jogador de futebol amador, vestindo a camisa do Goiás, sendo lateral esquerdo, uma posição que já foi do Marquinhos, que já foi do Jadilson. Vergonhoso. Vergonhoso. O futebol do Goiás ontem foi pífio. Pífio. E o problema é que parece que a diretoria está perdida. A diretoria não sabe o que faz. O que é que a diretoria vai fazer agora? Então é uma situação complicada, é difícil, é muito difícil para o futebol goiano. Um abraço aqui para o Carlos, também tá ligado com a gente. Goiás precisando do resultado positivo e o treinador me escala 3 volantes. Thiago Carneiro, se for chorar, manda áudio. O Daniel 4090 também tá ligado. O Goiás precisa afastar 3 jogadores, Tite, Moraes e Rato. Um abraço pro Arilson Ribeiro, também tá ligado. O Atlético Paranaense melhora. Por que não tá no G4 então? Por uma série de fatores, meu amigo. Você analisa futebol só pela pontuação, só pela classificação? Você tem que analisar ali uma série de fatores. Tanto que eu acredito muito mais no Atlético Paranaense do que no Remo. Para mim, o Atlético, mesmo fora do G4, ele tem muito mais condição de acesso do que o Remo, por exemplo. E mais que o Goiás também. Um abraço aqui pro Cirilo Lopes dos Santos, também tá ligado. Vocês disseram que o Moraes era bom. Ele não tá jogando nada, meu filho. O cara não tá jogando nada, eu não vou ficar falando aqui que ele é bom, entendeu? Futebol é momento. Aprende com a gente, aula de graça. Fabrício Ataídes também tá ligado. Um abraço aqui pro Raul 9473, dizendo que é vergonhoso o que o time do Goiás está fazendo, mas que para ele a pipocada do Vila Nova em 2023 foi pior. Muito bem, vai deixando o teu like, vai deixando a tua participação, vai deixando também a tua mensagem, viu?
Matheus Carvalho, a situação tá posta, fera. Faltam 5 jogos, 15 pontos em disputa. O Goiás, daqui a pouco eu vou trazer os dados aqui, até uma pesquisa do craque Danilo Dias. O Goiás foi o time que mais ficou no G4, 29 rodadas. O Goiás foi o time que mais liderou a Série B, 19 vezes, né? Ele terminou a rodada na primeira posição, 16 vezes. Adiantou de quê? Adiantou de nada, meu filho. Esses caras estão jogando o acesso, assim, ladeira abaixo. Não adiantou de nada. O Remo entra no G4, o Criciúma se mantém, o Curitiba praticamente com acesso garantido. Enfim, faltando 5 jogos para o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Como está a briga por uma das 4 vagas Elite 2026? Fala comigo, Matheus Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, eu vejo que as equipes que estão no G4, elas ainda vão dar uma oscilada, né? São 5 jogos, podem perder 2 jogos, 3 jogos, mas ainda assim subir. Não acredito que nesses 5 jogos terá um novo arranque, ou o Remo, por exemplo, continuará apenas vencendo. E eu acredito no acesso do Remo, viu? Já vou deixar claro para você, e eu acho que você já tem que dar o bracinho a torcer. Fica melhor para você, Thiago, do que você ficar correndo o coração durante 5 semanas, né, praticamente. Então, sim, aceita o Remo no acesso, bata palmas para o Remo e vida que segue. O Remo vai subir. O time engrenou de uma maneira avassaladora e jogando bem, né, que é o principal. O Remo tem jogado muito bem. Ontem a Chapecoense jogou demais também. Um time que tem um fôlego, um pulmão, uma intensidade gigantesca. Colocou o Goiás no bolso. E olha que jogando dentro de casa, né? O Goiás jogando dentro de casa, a Chapecoense colocou o Goiás na roda. Algo impressionante, algo que ninguém esperava, eu não esperava, afinal de contas o Goiás estava com um novo treinador. Então, a Chapecoense, a tendência dela é também o acesso. O Curitiba é o time que vai ser o campeão. Na minha avaliação, vai ser o campeão da competição. Aí tem o Criciúma, né? O Criciúma, ontem eu acompanhei a reta final do jogo do Criciúma pelo rádio. Eles já colocaram esse jogo contra o Goiás como uma decisão. Arrancamos um empate aqui contra o Avaí no final do jogo. É o jogo que dá fôlego, é o jogo que dá força para a equipe do Criciúma jogar a final contra o Goiás. Esse foi o discurso ontem. Então o Goiás não vai encontrar um adversário fácil. A gente vai falar muito sobre o Goiás ainda, né? Eu vou comentar além do jogo a situação externa do Goiás, mas o caminho do Goiás ele tá extremamente complicado. Se o Goiás não começar a mexer na ferida, que são os jogadores, infelizmente o Goiás ficará na Série B novamente. 1h23 agora, superchat chegando, o Sandro Azevedo mandando R$5 aqui pra gente. Série B não é fácil, são fases. Olha a Série A aí, ó, tem que ver o Mirassol, tá melhor que muitos times de tradição. Elogia meu Remo aí, Thiago. Sandro, tem que elogiar, cara, a campanha é muito boa e eu não tenho raiva do Remo aqui. Eu só tenho a consciência de que o Remo, pra mim, não sobe. Não sobe por uma série de fatores. Uma delas é a falta de tradição e a falta de conhecimento. Arrancou. Você viu a lista aí de jogos do Remo? Pesadíssima. Pesadíssima. O Mirassol tem muita tradição, né? Subiu. Não, pesadíssima. O Remo não ganha do Cuiabá fora de casa. Volta a lista aí pra mim, por gentileza. O Remo não ganha do Novo Horizontino pra mim. E o Remo não ganha na última rodada do Goiás. Ele precisa de 3 vitórias. A sequência do Remo é pesadíssima. Pesadíssima. Então, pra mim, o Remo não sobe por conta disso. Mas você tem visto os jogos do Remo ou só resultado? Normais. Eu vi o jogo contra o Operário. Normais? Normal, meu amigo. Normal. O próprio repórter lá que brigou com o Marcos Braz falou isso, hein? Que o Marcos Braz, uma arrogância terrível, né? Tirou satisfação com o repórter lá que cobre a equipe do Remo, falando das contratações. O repórter falou pra ele, falou assim, meu amigo, uai, para com isso, como assim? Cara, ganhou do Operário, cara. O Operário tinha tomado de 4 2 rodadas atrás em casa. Que cura dessa dor, Thiago. Não tem dor não, Matheus. Depois você me cobra. Fala assim, ó, eu vou torcer pro Remo subir, porque o povo vai parar de pegar no seu pé. Eu não vou. Eu quero que o Remo permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero que o Remo fique na Série B. Eu quero muito que o Remo fique na Série B. Como eu quero que o Goiás suba. Mas pelo jeito o Goiás não tá querendo. Aí não adianta. Tô brincando, gente. Eu queria que o Remo fosse pra Série A junto com o Goiás. Porque é um centro importante, é um estado que gosta muito de futebol. E eu queria muito que o Remo subisse. Mas eu não acredito pela sequência de jogos no acesso do Remo. É uma opinião minha. Mas daqui a pouco eu tô errado.
E eu dou aqui a mão à palmatória com toda a tranquilidade e toda a satisfação do mundo. Eu prefiro o Remo do que o Novo Horizontino, que não tem tradição nenhuma. Aí sim, zero tradição, o Novo Horizontino, né? E uma cidade pequena, o povo não vai no estádio. É um negócio lamentável. A sequência do Remo, ela não é fácil. Ela é terrível. Mas o time tá jogando bem. Vai ter que mostrar Tá força. vencendo, tem né, que time? mostrar força agora. Tá vencendo, né? O jogo de sábado eu gostei. Pra Mas mim o teve- Operário, tio, o Operário tomou de 4 em casa. Era o Atlético. Ó, Atlético, gente, Mas eu desculpe. vejo que ele vai ter que mostrar força agora nesses confrontos diretos. Mas eu gosto. Perdeu o Marcelo Rangel, né? Que é terrível. Vai fazer muita falta. aí. Goleiraço. Mas a sequência é Cuidado, pesada, mas ainda dá. O outro entrou bem no jogo entrou contra o bem lá em Atlético. Ponta Grossa. Lá em Ponta Grossa. Não, e agora cuidado. no jogo também, com o Rangel de Ah, não, sábado daqui a saiu. pouco vocês vão falar que o reserva é melhor que o Rangel. Não, pra mim não. Du, Pelo amor você de viu Deus, o jogo né, lá em Ponta gente? Grossa? Ah, não, Danilo, Você tenha viu a dó. Ponta Tenha Grossa dó, lá? Danilo. Você viu lá Tenha na Ponta dó. Grossa? Tenha dó. Demais. Tenha dó. Não, me Tenha dó. ajuda, pelo Você não amor vai de me Deus. falar que você acompanha o terceiro reserva do Remo. Ele vê treinamento. Tenha Deixa eu dó. te Você tá falar. falando por causa de um jogo que ele O entrou cara bem, entrou né? no jogo que o Rangel saiu lá em Ponta Grossa. Ah. Ele entrou e foi bem. Só isso que eu quis dizer, uai. Aham, cuidado. Cuidado que ele é bom. Ele fez umas pelo defesas amor de lá. Deus. Fala o Houve seguinte, 26. Não, rapidinho, Thiago. Sim. O rapaz falou que eu dei o braço a torcer. E eu sempre deixei muito claro que o time do Remo é muito bom. Só que nas mãos do Antônio Oliveira não iria subir. O Guto Ferreira é o grande, digamos que, O Guto deu ator do Deu espetáculo. uma cara nova, hein? Total. Guto Ferreira, Mostrando mais uma vez sua qualidade. ele tá ressuscitando, né, na Série B do Brasileiro. Gente, 243 likes, eu preciso do teu like agora. Me ajuda a bater 400 nesse bloco, vai? 400 likes. Alô, povo aí do porteiro, povo da portaria, vai deixando o teu like. Rodolfo Vieira, mandou 1,90 aqui de superchat pra gente, mandou mensagem, mas valeu, 1,90. O Fernando PRC9, R$2. Paraná Clube, maior clube do estado, nunca caiu no seu centenário, provocando aqui o pessoal do Atlético Paranaense do Curitiba. Um abraço aqui também pro Rogério Igor, mandou 10,90, para estar ligado com o canal do YouTube, por gentileza. Porque é importante nesse momento a gente fazer contas, pontos, que a tabela, Thiago. a diferença dele pro 15. quinto são 3 pontos. Tá, mas então... Se ele dá uma tropeçada, ele então, volta na pra sua briga. visão, não vai... Distância, acredito que ali, a tradição em Série B, Cuidado. nenhum dos dois Ah, tem. não. Novo Horizontino. Quem que vai ser? Eu? Eu não confio no Curitiba. Entre Remo e Novo Horizontino, quem tem mais tradição? Na tradição em Série B, Cuidado. nenhum dos dois tem. Ah, não, Thiago. Nenhum Você dos é um dois piadista. tem. Remo e Novo Horizontino, a tradição acabei dos com dois. você. Hoje você veio agora. polêmico. A veio. tradição, não, a tradição de Novo Horizontino e Remo na Série B é a mesma tradição que eu tenho na Champs-Élysées na França. Não, tudo Zero. O Novo Horizontino tá decidindo o acesso, tá colocando 3 mil no estádio. Não, Realmente. amigo, mas é aí- tradição. não, Pega então- três então calma galinha aí. morta, Pra mim, tá Se louco. público, não, calma aí. Se público em estádio falasse alguma coisa, a China era campeã do mundo. Não. Ah, O não, Mirassol coloca quantas mil pessoas no estádio, Matheus? E tá na 4ª colocação da Série A, vai pra Pra Libertadores mim, da o que América. chama atenção na sua Tudo bem. Acabei com colocação... você agora, Não, né? tudo bem, Thiago. Acabei com Mas você a minha agora, né? pergunta é questão de tradição. É tradição? É a tradição. Que tradição que o Remo tem em Série B, meu E filho? o Novo Horizontino? Tem mais tradição que o Remo, aí. Ah, não, o aí Novo não. Horizontino tá disputando acesso a Aí quantas não, rodadas? aí A não. quantas rodadas, não? A quantas Pois é. temporadas Aí, seguidas? o Remo tava na Série C, meu cara. Pois é, ué, mais um motivo, ué. Arrebentando. Ah, Não, que mas isso, melhor. pra mim Para com o isso que me aí. chama atenção e pra mim a polêmica é grande é quando você não coloca o Curitiba. Pelo amor de Não, Deus. mas não é que eu não coloco o Curitiba. Aí coloca ele onde, então? Pai, Vocês estão batendo aqui o Curitiba como um time praticamente membro da Série A. Eu não coloco. Não, eu tô colocando como título. Pra Não mim, como sim, membro, não. brigando pelo Gente, título. tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto. O Curitiba está a 3 pontos do 5º colocado. Ninguém aqui falou que tá fechado, não, Pai, você Thiago. tá falando que ele vai ser o campeão? Ele é o único. Tudo bem. Ele é o único. Mas, por exemplo, você põe Danilo o Atlético Dias. Paranaense, o Curitiba tá 7 pontos à O frente. Atlético, pra mim, vai subir. Então, e o Curitiba tá 7 pontos à frente. do Eu Atlético. confio no Atlético e não confio no Curitiba. O Atlético, Tá 7 o, pontos à a- frente. o Atlético Hoje um você a mais vê não polêmica, conseguiu pô. vencer, bicho. O Atlético Paranaense vai subir. Não tirem o Atlético. Respeito quem tira. Eu não tiro. Danilo, como que você me fala aí dessa briga? Qual que é a tua análise, né, em relação a essa questão da briga? Emocionante. Faltando agora apenas 15 pontos pro final da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem vai pra Série A 2026, Cracasso? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você. Boa tarde especial ao maestro, o ídolo Carlos Eduardo Tinho, ao Matheus, a toda a nossa audiência que nos acompanha, a audiência grande lá no Pará. Forte abraço a todo o pessoal que nos acompanha e gosta do nosso trabalho. Muito obrigado. Eu começo falando do Criciúma, né? Pra mim, nesse recorte, ele tem 2 derrotas aí pra um lanterna e o vice-lanterna. No caso, o Paysandu e o Amazonas fora de casa, empatou com o Vila, ele consegue uma vitória diante do América no sufoco, um empate fora. Então o pessoal lá de Santa Catarina também tá meio assim, com o pé atrás, digamos, até
pelo treinador que está lá, para mim é muito competente, mas nas 2 últimas edições chegou perto e não conseguiu acesso. Agora, sobre o Grêmio Novo Horizontino também, mostra que o futebol é uma gestão, e a gestão atual que está lá é uma gestão boa, ele vem se profissionalizando bastante, mais um ano consecutivo tá batendo lá, e eu não tiraria também o Grêmio Novo Horizontino ainda dessa briga, mas até os confrontos que ele tem, né? O próximo confronto, um Botafogo de Ribeirão em casa, depois um América Mineiro fora, e depois faz 2 confrontos direto, né? E fecha com o CRB, que se calhar já vai ter também ditado o seu caminhar na Série B, que é ficar ali entre os 8 primeiros colocados, os 9 primeiros, que para ele tá muito bom. Mas eu não vejo o Curitiba ficando fora. O Curitiba é um dos times ao lado do Goiás que mais durou dentro do G4, permaneceu ali, foi sólido, tem um treinador que subiu ano passado com o Mirassol, sabe o caminho do acesso, tem um elenco que tem líderes lá dentro, tem um elenco robusto, uma zaga muito forte, um meio campo que entrega qualidade, um sistema ofensivo que já deu mostras também ao longo disso, um bom goleiro, diga-se de passagem, o Morisco. Então eu não vejo o Curitiba, até pelo calendário que tem, né? Volta Redonda, uma galinha morta, Paysandu, outro time que já tá morto, pode enterrar, Atlético já vai ter sua vida decidida também ali na penúltima rodada, já deve não cair, e o último jogo contra o Amazonas, que também certamente já vai ter ditado o seu passaporte para a Série C do ano que vem. Não tiraria o Curitiba, também ficaria com os olhos atentos a Criciúma e Novo Horizontino, e o Atlético Paranaense ali também sempre correndo por fora. Aí fica fácil, você botou todo mundo na briga, ué. Não coloquei. Daqui a pouco você põe o Amazonas aqui na briga também, ué. Você não tira ninguém, ué. Pra mim, igual eu não tirei o Remo há muito tempo atrás, vocês ficavam aí tirando, né? Falando, mas já subiu? Já subiu? Você Cuidado. falou que o Gigante acordou, Danilo. Olha o Gigante aí fora do G4. Cuidado. Você falou no mês de janeiro que o Gigante acordou. O Gigante dormiu de novo na reta final da Série B, Danilo. Aí eu não tenho culpa. Ah, pelo amor de Deus. Você tá colocando realmente todo mundo aqui na briga. Não. Eu quero 4 nomes aqui. Pronto, rapaz. Então vamos lá. Não foge da pergunta não, ué. Nessa ordem, pra mim, que vai subir, ó. Coritiba, agora sim. Curitiba, Criciúma, Clube do Remo e Atlético Paranaense. Tirou o Goiás então, né? Tirei. Moisés, grava aí, ó. Dia 20 de outubro, ano 2025. Volta a imagem pra mim aqui, ó. 1h33 da tarde. Danilo Dias tira o Goiás da lista do G4.